Evangelho de Jesus segundo escreveu São João, capítulo de número 8, verso de número 31, está escrito assim: Disse-lhe Jesus aos judeus que criam nele: Se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Como é que dizes que seremos livres? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Sente o seu lugar em nome de Jesus. Aproveitando, desocupe as suas mãos e aplauda Jesus com palmas alegres, que são ao teu santo nome. Amém? Meu querido, hoje você vai aprender da parte de Deus algo muito importante para o nosso crescimento espiritual, a nossa vida, para que a gente possa vencer batalhas, para que a gente possa prosperar na presença de Deus, na presença dos homens. Não é assim? Aqui, Jesus nos ensina algo muito interessante, que às vezes, aparentemente pensamos que somos livres, que somos libertos, mas ele nos ensina que não. Aparentemente, na carne, o homem exterior pode parecer livre, mas com o seu interior escravo ou escravizado. O povo que falou isso a Jesus: como o Senhor diz que a gente vai ser livre se nunca fomos escravos? Na verdade, esse povo, ele tem uma história de escravidão e libertação. Eles sofreram na pele, eles sofreram na carne o que é ser escravo. Foram escravos por muitas vezes, mas eu vou citar pelo menos uma, que foi quando eles eram escravos no Egito. Uma escravidão pesada, que torturava a mente, o corpo, o espírito de todos eles. Homens que não tinham o direito de ter vida, pois eram tratados como animais. Homens que nem sequer podia construir ou ter a sua família, porque o faraó dava ordem para matar todo menino que nascesse. Homens que trabalhavam do nascer do sol até o pôr do sol e não recebiam salário, não tinha direitos. O único direito deles era morrer. Trabalhavam exaustivamente para construir o império egípcio. Você já imaginou viver numa sociedade dessa? Você hoje vai a um hospital público e quando custa muito para ser atendido, você bate um desespero. Você se sente indignado. Você não quer aceitar. Imagine se não tivesse o hospital. Alguém te rouba, alguém te agride na rua, você fica indignado. Se a polícia não agir, se a justiça não for feita, e se não existisse nem polícia
e nem justiça. Você fica frustrado quando sonha e os seus sonhos não acontecem. E se você não tivesse nem direito de sonhar? Era complicado, né? Isso é a vida de um escravo. Eu não posso trabalhar porque eu estou doente. Não importa, vai trabalhar. E se eu morrer, que morra lá. Um egípcio me agrediu, não importa. Ele é seu dono, ele é seu superior. Cale a sua boca. Eram animais, tratados como animais. Mas um dia Deus decidiu libertar o povo dele dessa agonia. Se propôs a humilhar o maior império da época, destruir para dar vida a escravos. Tirou homens que viviam uma vida desumana e colocou eles num local especial. Num local que nunca passou pela cabeça deles que poderiam conseguir. Um local que para eles era um sonho. Não tinha ninguém que no seu melhor sonho, no seu melhor pensamento, ele imaginou viver no local onde Deus preparou para eles. A famosa terra que mana leite e mel. Eles não conheciam nada além do que escravidão. Eles não sabiam o que era bom. Eles nunca tinham comido uma comida diferente. Eles nunca tinham vestido uma roupa diferente. Eles só viam aquilo. Nasciam, cresciam e morriam vendo a pobreza, o desespero, a falta de tudo. Deus libertou e agora deu vida a esse povo. Eles agora podiam fazer 2 parênteses. Eles podiam agora olhar 2 retratos de vida. Antes de conhecer a Deus e depois de conhecer a Deus. Antes de Deus, a vida deles era assim. Depois de Deus, era assim. Antes de Deus era cativo, escravidão. Depois de Deus, era liberdade, era prosperidade. Os homens que não tinham salário eram pagos com cebolas e pepinos. A Bíblia chega a citar que no tempo de Salomão a prosperidade era tão grande na vida desse povo que prata era dado como pedras. Aleluia, muita riqueza, né? A riqueza era tão grande que os outros reinos desejavam ter aquilo. Diziam que Deus é esse que dá tanta prosperidade a um povo tão pequenino. Ora, é o Deus que criou tudo, ele não precisa do homem. Ele pode fazer o que ele quer. Deus então deixou regras. Deus não queria que o povo voltasse para a escravidão. Ele queria que fosse daí por diante. É por isso que Deus deixou escrito as leis. Vocês querem prosperar? Deus escreve nas leis mosaicas ou no Antigo Testamento: sejam justos, não sirva a outros deuses, sirva a mim. Não coloque diante de vocês o que não presta, mas sigam as minhas palavras. Medite a minha palavra, ensina ao teu filho o caminho que ele deve andar. Insista no que eu estou te ensinando, porque vocês comerão o melhor da terra. Mas o povo, por incrível que pareça, preferiu não seguir a palavra de Deus. Preferiu fazer tudo contra a palavra de Deus.
Agora na prosperidade eles diziam, somos livres. Mas o pecado entrou e começou a aprisionar eles. Você vai ver na história dos judeus, na história de Israel, por muitas vezes, Deus dizendo ao povo, se volta para a minha palavra. Porque se vocês não se voltarem, uma terra estranha virá e destruirá vocês e levarão vocês cativos de novo. Não prestou muito não. O povo não quis dar ouvidos à palavra de Deus. Foram levados por outras vezes em cativeiro. Complicado isso, né? Eles diziam que eram livres, mas eram todos amarrados pelos pecados que tinham no seu coração. O pecado que não deixava eles seguirem a palavra de Deus. A gente às vezes bate no peito e diz, eu sou crente, eu vou para os céus, tem um local preparado para mim. A gente se acha às vezes até superior a quem a gente acha que não é crente, né? Ah, esse coitado. Mas não é o nosso exterior, não é a nossa boca que prova que a gente vai para o céu ou não. É o nosso ato de viver. É a nossa vida. Será que somos cativos do pecado? Achamos que estamos indo em direção aos céus. Mas será que o pecado está nos conduzindo em direção ao inferno? Sabe quando é que você vai ser chamado discípulo de Jesus? Você ouviu isso aqui? Quando guardarem o meu ensino. Quando guardarem a minha palavra. Porque Deus sabe o que acontece com quem desobedece a Ele. O povo judeu dizia, que conversa, foi Deus que nos colocou aqui, então é impossível a gente perecer. Mas estavam desonrando a palavra de Deus, e aconteceu, eles foram levados em cativo. A gente diz, não, eu já fui crente, eu já levantei a mão, eu já fui para a igreja, então é impossível acontecer algo de errado para mim. Não, Deus honra a palavra dele. Se você não honrar a palavra do Senhor, Deus honra. Mesmo que a gente seja infiel, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Quando ele falou que aquele que não segue a sua palavra não tem parte com ele, ele estava falando sério. Isso aqui é complicado. Vou me aprofundar sobre o tema escravo do pecado. Vou te mostrar algo surpreendente. No livro de Daniel, capítulo de número 6, está narrado a história, a famosa história de Daniel na cova dos leões. Os inimigos de Daniel quiseram destruir ele de todas as formas. Induzidos por quem? Satanás. Quiseram pegar ele em algum defeito. Lembrando que Daniel trabalhava para o rei. Eles tentaram olhar na vida de Daniel, na conduta, se Daniel desviava dinheiro, se Daniel trabalhava para benefício próprio, se Daniel era um mentiroso, queria poder. Não encontraram defeito algum no trabalho de Daniel. Então procuraram na sua vida pessoal. Eles queriam saber se Daniel vivia uma vida diferente na sua privacidade. Será que esse Daniel é mentiroso? Será que ele só tem esse comportamento na presença dos homens? Será que fora da presença dos homens, como é que ele se comporta? E não conseguiram acusar Daniel. Daniel vivia na presença de Deus. Então tentaram usar a fé de Daniel contra ele. Daniel, como você sabe, ele levava uma vida de oração, de comunhão com Deus. E decidiram fazer o quê? Vamos pegar Daniel aí.
vamos destruir a vida de Daniel, vamos aprisionar Daniel nesse problema. Ele ora a Deus, vamos falar para o rei que ele não deve aceitar que ninguém faça pedido a outro, a não ser a ele. Você sabe da história. Daniel estava fazendo pedidos para Deus, quando foi surpreendido e levado na presença do rei, o rei disse que eu não tenho como te livrar, Daniel. Você tem que ir para a cova dos leões. Você tem que ser jogado, porque a minha palavra não pode ser revogada. O rei joga Daniel dentro da cova dos leões, volta para o palácio. No outro dia, pela manhã, quando todos achavam que Daniel tinha perecido, preste atenção aqui, ó. O rei se aproxima da caverna e pergunta o seguinte: Daniel, o Deus a quem você serve continuamente, o Deus a quem você serve, pode te livrar da cova dos leões? O rei ouviu uma resposta de dentro: Rei, vive o Senhor, porque o meu Deus, a quem eu estou na presença, não achou em mim defeito, não achou em mim pecado, e eu nem pequei também contra o rei. Por isso que ele enviou o seu anjo e me livrou da boca do leão. O rei mandou tirar Daniel, e os que acusavam eles foram jogados, e a Bíblia diz que antes de chegarem no final da cova, os leões despedaçaram e comeram a todos. Pastor, mas o que isso tem a ver em ser liberto? Você viu o que Daniel falou para o rei? Rei, Deus não achou culpa em mim. Eu fui lançado injustamente na cova dos leões. O proceder que eu quero te mostrar é esse. Se fosse você na cova dos leões, se você tivesse na conduta de Daniel, se Daniel tivesse roubando o rei, se Daniel tivesse sido jogado na cova dos leões justamente, será que os leões não iam despedaçar ele? Será que Daniel teria fé de ser lançado lá dentro? Você viu isso? Daniel estava liberto, mesmo sendo escravo. Sabia que Daniel era um escravo? Posição muito boa, mas ele estava livre. Aleluia! Pense comigo. Você quer que Deus te tire dentro da cova dos leões, é assim? Você quer que Deus te tire de dentro desse problema, é assim? Você quer que Deus te tire da dificuldade que você está passando, é assim? Mas você foi colocado nessa situação justamente ou injustamente? Como é que você quer que Deus te tire de uma situação que é justa? Você foi colocado para fora do emprego porque foi pego roubando. Aí agora você quer que Deus faça justiça com você? Você destruiu o seu casamento pelo adultério, mas você quer que Deus faça com que? Abençoe o teu lar. Destruiu a tua vida financeira, gastando o que tinha e o que não tinha, e agora tu quer o quê? Me livra, Deus, porque eu sou merecedor que nada. Se Daniel não tivesse uma conduta na presença de Deus, o leão tinha papado ele do mesmo jeito que pegou os outros. O leão só engoliu os outros porque eles entraram em pecado. Quando eles entraram na cova foi porque eles mereciam estar dentro da cova. Aleluia! Você compreendeu o que eu estou falando? Daniel estava livre, liberto. Oh, glória! Era um homem que tinha uma vida na presença de Deus. E a cova foi só para provar que Daniel era um homem de Deus. Tentaram aprisionar ele, os inimigos, mas não conseguiram. Por quê?
Porque ele estava na presença do Senhor. Quem anda na presença de Deus, ainda que sofra perseguição, tribulação, acusação, mas ele não é derrotado, porque é Deus que o justifica. Aleluia! Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Você lembra quem falou isso? Paulo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem é que se atreve? O leão queria comer Daniel, vá, se atreva, abre a boca para comer. Eram os inimigos que queriam vencer sobre Daniel, se atreva a tentar vencer. Aleluia! É Deus que nos justifica. Glória seja dada ao nome do Senhor. O que eu quero dizer para você é isso. É difícil servir a palavra de Deus? Mas é nesse momento que é gratificante. Os outros talvez disseram para Daniel: vamos viver uma vida boa, Daniel, vamos curtir, vamos pegar o que o rei tem, vamos viver uma vida adoidado. Você é um besta, você é um lesado, podendo viver uma vida boa, está aí querendo ser fiel. Esse negócio de fiel, você é santo, Daniel. E Daniel servia as convicções, vai mangando aí, vai me ridicularizando, mas quando passou pela necessidade, quem é que foi salvo? Quando passou pela prova, quem é que foi salvo? Quando o leão abriu a bocona, quem foi que o leão agarrou? Hein? Ninguém aqui é isento de passar tribulação. Mas será que você tem crédito com Deus quando você estiver passando por ela? Se você hoje fosse lançado dentro dessa cova, o que seria de você? Você pode até estar dentro da cova. O leão está querendo te pegar? Ou você está avançando aí com a cabeça erguida dizendo: o meu Senhor vai me tirar desse local aqui, o leão não tem autoridade de me destruir, porque se eu estou aqui é por permissão de Deus. Você está entendendo aqui o mistério? Ah, pastor, agora vamos lá, então eu estou arrebentado, porque de uma certa forma todos nós, uma vez ou outra, fomos lançados na cova dos leões, porque merecemos. Né? Quem é que não foi lançado? Quem é que pode dizer que, mas eu sou isento, eu não mereço estar passando o que eu estou? Quem é que pode dizer isso? Eu aqui não vou dizer, não tenho essa autoridade. Mas como é que eu posso? Como é que eu posso sair dessa cova dos leões, mesmo sendo um pecador? Como? É aqui onde você vai entrar comigo. Lembra que Jesus falou que aquele que comete pecado é escravo de quem? O pecado. Lucas, capítulo 15, vai narrar a história de quem? Do filho pródigo. Ele buscou estar na cova que ele passou. Ele tinha uma vida boa com o pai. O pai era rico, meu irmão. Tinha riquezas. Ele tinha paz. Mas ele resolveu o quê? Ficar por conta própria. Ele não queria que ninguém desse ordem a ele. Ele não gostava. Ele queria mandar nele mesmo. Me dê meu dinheiro. Me dê a minha herança, porque eu vou me embora, disse ele. O pai entregou tudo que era parte dele. E a Bíblia diz que ele foi para terras longínquas, terra muito longe. Chegando lá, gastou tudo que tinha. A palavra pródigo é aquele que gasta mais do que tem, ou que gasta sem necessidade. Esse é o filho pródigo. A palavra pródigo, não é filho, pródigo significa isso. Então ele viveu essa vida. Camarada era... se eu fosse amigo dele, hein? Tinha aproveitado a vida. Bora, meu amigão,
eu estou precisando de um negócio aqui, você pode me dar? Ele tinha tacado a mão no bolso e dava. Eita, que você é macho. E aí, amigão, como é que você está? Bicho, eu sem dinheiro. Não estou falando contigo não, é com aquele outro que está ali. Não é assim que os aproveitadores fazem? É. A Bíblia diz que ele gastou tudo quando veio uma seca, uma fome sobre aquela cidade. E ele começou a cuidar de porcos. Judeu não cuida de porco não, viu, irmão? Só para você ter uma noção. Tem judeu que não sabe nem o que é um porco. Porque eles não criam porcos. Uma lei. Hoje, vai lá. Chega num hotel, num restaurante judeu e peça uma bisteca de porco. Eu saí de lá bem ligeirinho. Mas ele foi tão humilhado que ele precisou de cuidar de porcos. Era um animal que eles tinham como imundo. Eles não se aproximavam. Se eles se aproximassem, eles ficavam impuros. E agora ele tinha que dar de comer a porco. E se você nunca deu comer a porco, os bichos é em cima da pessoa, que nem uns doidos. Enquanto você não bota o comer, ele falta ali comer vivo. Ele cheirava igual a um porco. Ele vivia igual a um porco. Ele queria se banquetear com o que os porcos comeram. Aí é humilhação. Queria. Quem quer ou quem deseja é porque não conseguiu. Nem lavagem de porco deixaram ele comer. Olha o que aconteceu com ele. A Bíblia diz que ele caiu em si e disse: na casa do meu pai, até os servos se alimentam do melhor. E eu? Olha o que eu estou. Olha em que eu me meti. Já sei o que vou fazer. Vou ter com meu pai mais uma vez. Chegarei em sua presença e direi: Pai, pequei contra os céus e contra o Senhor. Não sou digno de te ser chamado de filho, mas me aceita como servo. É parecido com o que Daniel falou, não? Rei Deus, não achou em mim culpa, nem eu pequei contra ti, Deus e homem da terra. O filho pródigo: eu pequei contra os céus, totalmente diferente de Daniel, e pequei contra o Senhor. Eu não sou digno de ser chamado de filho, mas me recebe em tua presença. Aleluia! Do mesmo jeito do rei, do mesmo jeito que o rei fez com Daniel, tirou Daniel da cova, colocou Daniel de volta na presença do rei no que tinha antes. E a província daqueles outros governadores, o rei entregou tudinho a Daniel. Aleluia! Deu tudinho para Daniel como prova de fidelidade dele. O filho pródigo, o pai trocou de roupa, deu o anel de novo na mão dele e fez uma festa, porque ele se voltou mais uma vez para a palavra do pai. Ele voltou mais uma vez para o conforto do pai. Ele ia ser agora orientado pelo pai. Ele ia estar de novo debaixo das regras do pai, porque ele havia provado que a sua vida com as suas regras não valiam nada, a não ser para perder tudo que ele tinha. Preste atenção. Claro que Jesus está falando aqui de alguém que sai da presença de Deus. Mas você viu um detalhe? Olha aqui. Na casa de meu pai, até os servos têm comida abundante. Tem vida boa. Tem proteção, tem orientação do meu pai. Dentro da casa do Senhor, tem tudo isso. Pastor, por que eu estou na igreja e a minha vida ainda não está desse jeito? É por causa que você ainda é escravo do pecado. Você está na casa do Pai.
Você está na igreja, mas você não fez como o filho pródigo, você não confessou. Está admitido. Se o filho chegasse na casa do pai e dissesse: pai, me dá mais dinheiro aí para me voltar para a minha vida. O pai ia dizer o quê? Você não aprendeu a lição ainda? O pai colocou vestes novas e trocou o anel dele, porque ele viu que o filho aprendeu uma lição. Mas o problema é que tem pessoas que vivem anos e não aprendem a lição de Deus. Não aprende a dar valor à palavra do Senhor. O orgulho ainda domina. Os judeus disseram: não, Senhor, nós somos aqui livres. Livre de quê? Livre na carne. Quem é que pode dizer que sou livre da carne se a doença pode te matar? Se daqui a pouco você vai morrer? Que liberdade é essa que eu não sei, que eu não me mando? E se me der uma dor de barriga aqui, a vergonha é grande. Que liberdade é essa? Eu não sei, eu não tenho um controle da minha vida. Jesus disse que aquele que peca é escravo do seu pecado. Você pode estar no seu coração aprisionado que nem aquele filho pródigo. Escute, eu sou livre dentro do meu lar, no meu casamento. Eu estou levando uma vida de liberdade. Quanto o orgulho te aprisiona e não deixa você assumir uma postura de submissão. Estou na igreja, eu estou me sentindo livre. Mas o seu coração está cheio de tudo, menos da palavra de Deus. Que liberdade é essa? Que liberdade é essa que você nem sabe se tem fé de continuar na igreja? Isso é que é liberdade? É nada. Está na hora de ter a verdadeira liberdade. Leve seu pecado cativo a Cristo. Aceite Ele. Quando não tiver fé, não fique dando desculpas. Diga: eu não tenho fé. Quando não quiser vir para o culto, não fique dando desculpas. Diga: eu não quero ir para o culto. Você está entendendo isso aqui? Quando não quiser liberar o perdão, não diga: é culpa dele ou dela. Diga: é eu que não consigo. Você entende o que é dar outra face para bater? Hoje eu conversei com o Alex e expliquei ele sobre isso. Face. Vai levar uma lapada na cara e dizer: dê no outro, porque se eu levar, pelo menos eu tento correr. Mas você tá certo de algo e analisar a vida do outro e dizer: ele não tem capacidade ou ela não tem capacidade de entender. Então é eu que tenho que baixar a cabeça. É eu que tenho que levar a outra burdoada. Você está entendendo aqui? É difícil. Coisa difícil é quando a gente está certo e mesmo assim tem que baixar a cabeça. Mostra o teu limite de fé. Daniel estava certo, irmão. E mesmo assim ele decidiu ir para a cova. Você viu Daniel pulando? Você viu Daniel dizendo alguma coisa? Ele foi, porque ele sabia, ele cria no Deus dele. Quando o homem está debaixo da vontade de Deus, ele é precioso para o Senhor. Ele tem valor. O que a gente não entende é o seguinte:
O nosso valor diante do Senhor, ele é grande. E ai daquele que se opõe a um servo de Deus, que está fazendo a sua vontade. Você não viu o que aconteceu aqui com o povo de Daniel, não? Que foi atrás de Daniel? Deus se responsabilizou com eles. Se Daniel fosse debater ou ficar em crise, talvez ele tivesse pecado e perdido o direito. A gente não debater, não é vergonhoso correr, não. Salomão disse que é mais bonito um cão vivo do que um leão morto. Oh, coisa bonita. Fulano de tal é corajoso, mas está no cemitério. E eu sou covarde, estou aqui. Os covardes para o mundo é os corajosos para Deus. Você vai ganhar de Deus é quando você se posiciona na presença dEle. Você está trabalhando para Deus, irmão. Não é para homem, não. Não queira glória de homem, não. Jesus disse que os primeiros serão o quê? Os derradeiros. Sabe o que significa isso? Eu trabalho para Deus. Eu não me importo se eu estou trabalhando, se eu estou me esforçando e eu ainda não estou sendo visto. Estou trabalhando para o homem, estou fazendo para Deus. É Ele que eu espero a recompensa. Eu não me importo se alguém bate nas minhas costas e diz, você é o cara. Eu me importo quando eu dobro o meu joelho. Eu digo, se eu fosse lançado hoje para dentro da cova dos leões, o meu Senhor me tiraria de lá, porque eu estou fazendo a vontade dEle. Aleluia! Está entendendo aqui o milagre? Nunca pegue os critérios do mundo e coloque como os seus. Pegue o de Deus. Viva o de Deus. Ah, o camarada é muito besta. É para Deus ou para o mundo? É para o mundo, pois continue sendo besta. Porque é Deus que se levanta no trono dele para batalhar por seu favor. Se fosse eu metia a mão na cara. Isso é Deus está dizendo, não é o mundo, não aceito conselho do mundo. Eu vou aceitar o de Deus. Eu vou ser humilde e baixar a minha cabeça, porque a minha vitória vem do Senhor. E Ele é que tem todo o poder, foi Ele que fez os céus e a terra. Ele sabe o melhor para mim. Mas você é muito besta. É para Deus ou é para o homem? É para você é besta para o homem, deixa. Deixa. O que importa é eu estar num culto como esse e me sentir bem com Deus. Aleluia. Eu não me importo se o homem está me humilhando, está mentindo de mim. Você não sabe o que eu aguento, irmão. A nossa igreja é de bairro, você não sabe o que falam de mim. Ou talvez saiba, você escuta. Ladrão. Pastor, é muito ladrão isso aí. Ladrão. Mentiroso, enganador. Eu lá me importo. Eu abraço as pessoas que dizem isso. Com carinho. Porque eu sei a quem ela está servindo. Mas eu fico na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele é que me justifica. Enquanto o mundo está achando que a gente está morto, está achando que Deus não vai fazer nada por nós, é só Deus já nos projeta e querendo o crescimento. Alguém pode dizer o quê? Eu me lembro quando eu cheguei aqui, no nosso prédio ali, caí nos pedaços. Alguém dizia, isso aí não dura um mês. Era ele dizendo, não dura um mês, e eu imaginando, quando é que Deus vai levar a gente para um local maior? Quando a gente chegou aqui, alguém disse o que? Vixe, ninguém para aí. Não tem quem segure nesse prédio aí. Opa! E Deus segurou. Eu não me importo o que o homem diz. Eu me importo se eu estou bem na presença de Deus. Quando eu invisto na obra do Senhor, quando eu me lanço na obra do Senhor, eu me lanço dentro da verdade dEle. É sabendo que Ele é que vai fazer o milagre na minha vida. Não é quem acha. Não é quem me aponta. Se eu estiver bem com Deus, eu tenho certeza que vou usufruir do meu Senhor o melhor. Pastor, eu quero ter uma vida abençoada. O que eu faço? É bem simples. Simples.
Você só precisa que crer na palavra de Deus. Crer, pois eu creio. Crer nada, mano. Creio. Será que crê? Vamos fazer um teste. Fazer o teste da sua crença. Se você crê em Deus, não se preocupe que eu não vou pedir dinheiro não, né? E o negócio, isso aqui era um, né? Eita, imaginou? Aproveitava e ele pedia logo uma casa. Vamos olhar se você crê, me dê uma casa. Olhar se tu crê. Aí se você não desse, diga, crê nada. Meu teste é diferente. Se você crê tanto na palavra de Deus, se você crê e serve a palavra de Deus, a partir de hoje, comece a dar ouvidos a ela e não ao mundo. Quando o homem disser que você tem que meter a mão na cara do outro, quando você lê na palavra de Deus que disser, você tem que dar outra face. Aí você vai lembrar, a vontade de dar a mãozada é grande, mas a palavra de Deus diz que é melhor dar outra face. Quando você começar a colocar a palavra de Deus, a palavra do mundo, e você começar a optar pela palavra de Deus, a tua vida muda. Porque não é o homem que vai te abençoar, é diretamente do trono de glória de Deus que Ele vai derramar sobre a sua vida, a sua vitória, a sua bênção, o seu tudo sobre você. O engraçado é querer receber de Deus o melhor, fazendo o pior. Aleluia. Sabe o que é difícil, irmão? Não é ler Bíblia. Se eu disser a você, irmão, lê a Bíblia de capa a capa, que depois você vai ganhar a sua vitória. Tu lê. Minha vitória, ó, todo dia comendo a Bíblia. Se eu disser para você, irmã, você vai orar 10 horas, para você no final receber a tua vitória. Agora não fique não. Jogo o meu joelho no chão e fico lutando, mas quando eu terminar eu vou receber. Isso é fácil. Jejuar, passar um dia sem comer, sem beber, que no final você recebe sua vitória. Isso é nada. Difícil é se libertar das algemas do pecado. Difícil é tirar esse negócio que aprisiona a gente aqui, ó. Esse negócio que agora a gente diz, eu vou resolver quando eu chegar. Mas quando a gente está de frente para resolver, o negócio luta e diz, e a gente não consegue. Aleluia. Bruto. Eu sou livre, que livre nada. A gente tem tanta coisa para se livrar. Não é feio confessar nosso pecado para Deus. Feio é pensar que a gente engana a Deus.